Eu fiquei incumbido de dar aula também, aula sobre cristão e a cultura. Então, o, o Adriano recomendou esse livro. Eu não sei se alguém já leu. Michael Horton escreve sobre cristão e a cultura. Durante a aula eu vou citar alguns outros livros que talvez interesse alguém. Amém? Então vamos orar para Deus caminhar com a gente nessa jornada aqui. Deus, ajuda a gente. Que a gente continue nessa aula entendendo mais o que o Senhor espera que a gente faça com relação à cultura. É um tema grande, abrangente, então me ajude a ter clareza e a conseguir passar isso de forma que molde como a gente vai viver. Em nome de Jesus. Amém. Então deixa eu começar com algumas perguntas que eu lembro de ter sido feitas muitas vezes enquanto eu era adolescente. Eu não sei se são tão comuns hoje, mas a gente pode ouvir música do mundo, mas o que é música do mundo? Porque música do mundo é uma música produzida por alguém que não é cristão? É isso? Mas a gente pode confiar em alguém que se diz que é cristão? Dá pra dizer ele é cristão? Ou é música feita por um motivo, né? Um uso que não seja o uso no culto? Mas e uma música que seja abertamente herege, assim, que fale de Deus, mas fale de forma. Pode usar uma melodia que foi escrita para uma música que não era usada no culto e colocar uma letra para usar no culto? Posso ouvir a música sem querer? Tipo assim, meu vizinho escuta música muito alta e aí eu meio que escuto, não tenho o que fazer. Mas e outras formas de arte? Filme, pode? Qualquer filme? Livro, pode? E tecnologia? Será que esse microfone foi criado para ser usado no culto? Ou foi criado por um cristão? O carro que você usou para vir aqui foi produzido por um cristão? Ou foi inventado por um cristão, pelo menos? Essas perguntas, e eu acho legal o jeito que o Horton fala, né? Porque ele fala que ele cresceu com isso. E eu lembro de ter crescido com esse tipo de pergunta. Eu acho que, mesmo que a gente não faça elas de alguma forma ficam na gente, né? Afinal, que tipo de relacionamento a gente pode ter com a cultura? Mas antes, vamos definir o que é cultura, né? Alguém tem uma ideia aí do que é cultura? É, acho que ninguém vai falar. Tá, aceitei. Tô mal acostumado. Eu tava numa igrejinha pequenininha que todo mundo participava, porque eu não tinha o que fazer também. Tinha 3 pessoas me olhando. Então vamos lá. Franklin Ferreira define assim cultura. Em sentido amplo, refere-se ao cultivo de hábitos, interesses, língua e vida artística de uma nação, histórias, símbolos, estruturas de poder, estruturas organizacionais, sistemas de controle, rituais e rotinas. Michael Horton, nesse livrinho, diz assim: a atividade humana que tem como objetivo o uso, o prazer e o enriquecimento da sociedade. Então, cultura é basicamente tudo que o homem produz. Ciência, tecnologia, arte, política, literatura, linguagem, de videogame a livro-texto de economia, tudo que a gente produz, nesse sentido, é cultura. Deixa eu dar um contexto do que eu quero dizer com esse tipo de relação. Então, Richard Niebuhr, nossa, eu não sei se o nome dele fala desse jeito, mas ele foi um teólogo muito importante de ética cristã no século XX lá nos Estados Unidos. E ele tem talvez o livro mais famoso dele chama Cristo e a Cultura. Esse livro tem em português de graça no site da Monergismo, se alguém tiver interesse de ler. É legal de ler, mas é grande, são quase 300 páginas. E nesse livro,
O objetivo dele é apontar 5 maneiras que os cristãos lidam com a cultura. Então, 5 maneiras diferentes que cristãos lidam com a cultura. Bom, a gente vive numa sociedade um pouco diferente da sociedade que ele viveu, né? Bauman chama de sociedade de modernidade líquida. Então, a gente não vive numa sociedade tão sólida assim. Quando eu falo 5 maneiras, diga, desculpa. Cristo e a cultura. Cristo e a cultura, do Richard Niebuhr. Então, hoje a gente não tem categorias tão bem descritas assim. Não é que ou você tá numa ou na outra, tá bom? Vocês vão entender quando eu for lendo as categorias. Então, tem 5 maneiras de encarar a cultura. Eu acho que hoje a gente permeia, a gente tá no meio delas aí, dependendo do que é. A gente tem posições diferentes sobre produtos culturais diferentes. Tipo assim, a gente pode dizer que a TV é terrível, mas que carro é neutro, sabe? Tipo, televisão é um produto da tecnologia, um produto da cultura, e a gente pode dizer que é ruim, tá trazendo só malefício. Mas a gente não fala isso do carro. A gente não fala, o carro tornou as pessoas preguiçosas, vamos parar com isso, entendeu? Então vamos lá. Primeira posição que ele fala é o cristão contra a cultura. Então aqui, por essa ideia, a cultura é nossa inimiga. A gente tem que viver num nicho cristão o mais distante da cultura possível. Parece um monasticismo, né? A gente não pode ir na festa junina, a gente não pode gostar de super-heróis e a gente não pode ouvir MPB. A gente tem que viver o mais distante disso tudo possível. A ideia é proteger, né, o crente da cultura. Deixa eu dar um exemplo de como a gente faz isso bastante, com bebida alcoólica. Então, por mais que não tenha uma proibição bíblica a bebida alcoólica, geralmente a pessoa que proíbe dentro do ambiente cristão vai dizer, é melhor nem arriscar, né? Não bebe não. Ela não fala isso da comida, para você não arriscar e não ter gula, mas ela fala isso da bebida. Por quê? Porque ela pega um produto cultural, então bebida alcoólica é um produto cultural, é fabricado pela gente, foi inventado por alguém, e ela diz, olha, é melhor você não arriscar porque ela pode levar a algum pecado. Então, não assiste TV não, porque pode te levar a pecar. Não faz isso porque pode te levar a fazer alguma coisa, entendeu? A outra posição é o cristão da cultura. Então, a cultura não é ruim, a gente pode absorver tudo. É o que acontece na teologia liberal. Eles pegam pressupostos importantes da ciência, sei lá, e falam, a gente tem que absorver isso dentro da igreja. Então, ao invés de nossa visão de mundo cristã moldar o jeito que a gente pensa sobre a ciência, a gente faz o contrário. Franklin Ferreira dá um exemplo bem legal dessas duas primeiras maneiras nas missões americanas no Brasil. Ele fala assim, o fundalismo americano acabou espelhando esta posição, afirmando os valores básicos da cultura dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se por um lado rejeitamos toda a cultura local, o cristão contra a cultura, por outro, acabamos abraçando a cultura americana, o cristão da cultura, como se ela fosse uma cultura cristã, e achamos que é uma cultura intrinsecamente superior à outra. Então, o que a gente faz? A gente pensa e a gente tem essa ideia de que... Porque os americanos, quando vieram, trouxeram isso. Então, nos Estados Unidos, eles realmente usam terno, assim, no dia a dia. E eles trouxeram isso. Então, o que a gente entendeu? Que crente usa terno, não é? Então, eu ainda vou pregar em muita igreja e sou questionado por que não estou de terno e tem que vestir o terno. Eu fui acho que chamado para ministrar cena numa igreja, eu não tava de terno. E o pastor falou, você tem certeza que você quer fazer mesmo? Você quer meu paletó e tal? Como se eu tivesse, né, pecando. Eu falei, eu tava em Goiás, eu não usei terno nenhuma vez na igreja lá, gente. Incrível. Mas aqui no Brasil, a gente tá acostumado. Por que isso tá tão claro pra gente? Porque a gente foi ensinado que a cultura americana, o que eles trouxeram, parece mais cristão, sabe? Parece mais certo. Então, brasileiro faz um monte de coisa errada, americano faz um monte de coisa certa. A gente devia ser mais americano, né? Então, a gente acaba... A ideia é, ou você
proíbe a cultura para tentar fugir do pecado que a cultura pode levar, ou você abraça a cultura para tentar alcançar as pessoas, sabe? Conquistar os não cristãos. Então, o liberalismo na Europa tentou isso. Esse negócio de ficar falando que homossexualidade é pecado está trazendo problema. Então vamos aceitar. E aí, um monte de igreja presbiteriana da Escócia, por exemplo, aceitou. Então, entendem que a PCUSA também, em 2018, tomou decisão acerca disso, dizendo que não, é amor, não tem nada de errado e tal, né? E por que fazia isso? Faz isso na ideia de vamos conquistar as pessoas, vamos trazer, vamos parar de afastar as pessoas com esse tipo de mensagem. Não funciona, tá? Mas aqui no Brasil a gente tem isso de outras formas. Tipo, a igreja que faz um show vai abrindo mão de tudo que é, sabe? Principalmente com jovens, sei lá, sabe? Se a gente fizer um culto e pregar e tal, os jovens não vêm. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui. Vamos diminuir o tempo de pregação, vamos tirar isso, vamos colocar mais músicas mais agitadas, vamos, sei lá, colocar... Por que isso? Porque a gente está indo atrás da cultura e abraçando tudo da cultura, assumindo que vai funcionar melhor. Então, as duas posições. Cristão contra a cultura, o cristão da cultura. Outra posição, o cristão acima da cultura. Então, aqui é uma posição bem famosa de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um teólogo muito importante, ele, na Idade Média, né? Ele separa o mundo entre andar de cima e andar de baixo. Então, andar de cima seria as coisas espirituais. E andar de baixo as coisas do dia a dia da Terra aqui, né? E na Idade Média a gente consegue ver as consequências maiores disso. Então, a igreja é quem produz e autoriza a cultura. Então, o calendário, a igreja que define. Feriado, quem define é a igreja. Quem que define casamento é a igreja. Tudo está nas mãos da igreja. Só ela pode patrocinar arte ou ciência. Então, pega na Idade Média... Basicamente, a igreja que podia fazer isso. Horton ele exemplifica esse problema quando ele apresenta a percepção do que a Idade Média pensava como cultura. Olha só, ele diz: a arte, por exemplo, só poderia existir para servir os propósitos da igreja, como ensinar o evangelho. Horton diz: nas pinturas medievais, o tema é quase sempre religioso. E mesmo quando retratam temas seculares, como mitos pagãos, os personagens ou imagens bíblicas eram integrados, como se de algum modo o secular exigisse uma justificativa. Então, a igreja precisa autorizar, e a igreja só autoriza se tiver um motivo para ela. Então, a igreja está no controle da produção cultural, né? Outra maneira de encarar a cultura é cristão e a cultura em paradoxo. Isso aqui é uma maneira de olhar com aquela visão de dois reinos. Martim Lutero, que é famoso por pensar assim, né? É um pouco confuso. É como se você é cidadão no reino de Deus e age como tal, como cidadão no reino de Deus, mas você tem que ter outra postura como cidadão cristão, né? Como cidadão brasileiro. Então, você fica nessas duas ideias. Deixa eu dizer como que o Franklin Ferreira exemplifica isso. Ele fala de espancamento feminino. Ele fala: a mulher deve processar o marido? Nessa visão paradoxal, como cristão, ela não deveria, pois o crente não leva outro ao tribunal secular. Mas como cidadã, sim. Então a mulher vive num conflito paradoxal. Então o Franklin Ferreira critica bastante essa visão. Por fim, a última maneira que ele aponta que o cristão pode lidar com a cultura é o cristão como agente transformador da cultura. Então aqui o cristão leva a sério a criação e a soberania de Deus sobre tudo. A cultura é a vontade de Deus e produzir cultura é mandamento de Deus. Mas ele também leva a sério a queda. O pecado bagunçou tudo, inclusive a cultura. Ele leva a sério a redenção, não apenas um resgate moral, mas a redenção alcança tudo que foi afetado pela queda, inclusive a cultura. Então, vamos lá. Essa maneira de encarar a cultura que eu queria passar hoje. E eu queria passar usando, primeiro, uma divisão que Albert Walters faz nesse livrinho aqui. Então, esse livro é muito legal, é um livro de cosmovisão pequenininho, o que é bem legal, porque tem uns livros de cosmovisão muito grande. E ele é antigo esse livro, e ele separa estrutura de direção. Então, o que ele está dizendo?
Deixa eu ler as palavras dele primeiro, depois eu tento explicar. Estrutura é a essência de algo criado, o tipo de criatura que é pela virtude, a lei criacional de Deus. A direção, pelo contrário, refere-se ao desvio pecaminoso dessa ordenança estrutural, conforme renovada a ela em Cristo. Então, estrutura é o que Deus fez, é a ordem criacional de Deus. Então, Deus cria tudo bom, e isso é a estrutura. E o que ele chama de direção é o desvio pecaminoso. Então, a queda afeta essa estrutura, mudando a direção. Vai fazer mais sentido? Vamos olhar um exemplo para a gente conseguir ter sentido disso aí, né? Então, vamos olhar o exemplo de Lameque. Abre comigo a Bíblia, por favor, em Gênesis 4. O que eu estou fazendo aqui? O livro de Gênesis não é uma curiosidade para o cristão saber como tudo começou. Eu acho que a gente encara o livro de Gênesis assim, não é? Tipo, Deus, para que Deus deu Gênesis? Para a gente ter ideia de como começou, para a gente ficar, né, satisfazer isso. Mas o livro de Gênesis, dizendo como tudo começou, ele lança uma base para o restante da Bíblia. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai ler a história desse personagem Lameque e a gente vai tentar enxergar essa ideia de estrutura e direção na história dele. Então vamos lá. Gênesis 4, 19 a 24. Diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então vamos lá. Aqui é a história de um dos descendentes de Caim, tá bom? Então é a linhagem que não serve a Deus. Lembra? Caim assassina o irmão, foge e começa uma cidade, né? Da linhagem dele, a gente tem gente má, que não serve a Deus. Então, esse homem, Lameque, vive nessa sociedade hostil ao serviço ao Deus verdadeiro. Um pouquinho depois, você vai ver a história de Noé e você vai ver que a sociedade chegou num ponto que Deus falou: vou mandar um dilúvio, porque tá tudo muito corrupto. Então tá no começo dessa corrupção, sabe? E a pergunta é, como é que a gente pode avaliar a cultura numa sociedade assim? Parece a nossa, né? Uma sociedade terrível, cheia de pecado, completamente manchada pelo pecado. E eu tenho certeza que lendo esse pequeno texto, um pequeno exemplo da cultura, você consegue enxergar o quanto que quanto que tá terrível. Vamos lá então. Então vamos olhar por algumas bases, por algumas estruturas presentes aí. Primeiro, casamento. Então vamos lá. Deus podia ter enchido a terra de uma vez. Deus é todo poderoso, ele faz tudo como ele quer. Então a maneira como ele faz é significativa. Deus não precisa fazer de um jeito porque ele não dá conta de fazer de outro jeito. Quando ele escolhe fazer de um jeito, tem um motivo. Então repara comigo, Deus não cria tudo instantaneamente. Ele, o tempo todo, ordena para a criação que ela continue a ser fecunda e multiplique. Então olha, por exemplo, Gênesis 1:22. E Deus os abençoou dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Então olha só, Deus podia ter feito tudo em 1 segundo. Mas ele cria em 7 dias. E a criação dele, ele não fala:
apareçam tudo para sempre, todos os pássaros aparecem. Ele não faz assim. Ele podia ter feito. Mas ele cria pássaros e fala: agora continuem, né? Se multipliquem. Sejam fecundos, se multipliquem. Da mesma maneira, Deus não encheu a terra de seres humanos, mas criou a mulher e ordenou que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Olha Gênesis 1, 28. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e a sujeitem. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E você reparou que é mais do que simplesmente multiplicar? O que Deus manda eles fazerem? Deus fala para eles encherem a terra e a sujeitar. Deus está ordenando que o ser humano crie sociedade, crie civilização. Então, olha só. Deus não cria o casamento só porque ele criou homem e mulher, então a gente assume que ele que criou o casamento. Deus ordena o casamento como uma maneira de organização social e a família como uma forma de civilizar a terra, cumprindo o mandato dele. Então, isso é a estrutura que Deus criou. Deus criou uma estrutura, em essência, casamento, família, civilização. Isso é muito... Porque Deus fez desse jeito, a gente pode ter certeza que é assim que ele quer que as coisas caminhem, né? Se parasse, né? Se a gente não cumprisse isso, se a gente não multiplicasse, em quantos anos? 100 anos não tinha mais ninguém na Terra, né? E para cumprir isso, Deus coloca o homem para ir produzindo cultura política. Então repara, Deus tá montando uma ordem social, ele está dizendo para o ser humano crescer, né, multiplicar, encher a terra e sujeitar ela e organizar isso aí. Mas ele não fala como, ele não fala, olha, eu queria que na Grécia tivesse uma democracia, que em tal lugar tivesse isso, em tal lugar tivesse isso, e depois surgissem repúblicas. Isso não é assim. Mas a gente sabe, por exemplo, pela carta de Romanos, lá no capítulo 13, que a autoridade política é instituída por Deus e procede dele. Então, esse negócio de política é uma cultura humana, a gente que foi criando. Porém, ele está cumprindo um mandato e está debaixo da autoridade de Deus fazer isso. Casamento e multiplicar é obedecer essa estrutura de Deus. Então, eu estou usando o termo estrutura porque é o termo que o Walters usa no livro dele. Então, qual que é a estrutura? Ter casamento e organizar a sociedade assim. Caim, mesmo tendo pecado, tendo sido rejeitado por Deus, tendo pecado e matado o irmão, ele ainda está debaixo dessa lei, dessa estrutura. Então, do mesmo jeito que existem leis naturais, então Caim está ainda preso à gravidade, existem leis estruturais de Deus com relação a casamento, família. Então, o que Caim faz? Caim casa, Caim tem filhos, Caim constrói uma cidade. O que Deus tinha mandado fazer. Caim não serve a Deus. Tá? Eu não estou aqui dizendo que ele é salvo porque ele faz isso. O que eu estou dizendo é que ele ainda está debaixo dessa estrutura criada por Deus. Da mesma maneira, a gente tem o personagem dessa nossa história aqui. Então, Lameque é um homem terrível. Quando ele se compara com Caim no poema, ele fala que se Caim vai ser vingado 7 vezes, ele vai ser vingado 70 vezes 7. Ele põe que ele é pior do que Caim, né? Mas ele casa. Ele se submete a essa estrutura de Deus porque ele não tem opção, porque faz parte da lei, da estrutura que Deus criou o mundo. Ele está produzindo cultura política, de organização social. Ele tem filhos, os filhos cada um faz uma coisa. Ele está organizando, está submetendo a criação como Deus mandou. Mas olha a ideia de Walters de direção. Se a gente pode enxergar a criação de forma tão abrangente assim, a gente também precisa enxergar a queda tão abrangente. Então, toda boa estrutura de Deus é manchada, terrivelmente afetada pela queda. Então, olha só, Deus criou e ordenou todas as coisas, inclusive a organização social e o casamento. Então, ele tem o que falar sobre isso, sabe? Se foi Deus que criou isso, ele tem o que falar sobre isso. É por isso que a nossa posição não pode ser o cristão da cultura, que diz que a cultura não tem nada a ver, sabe? Que são coisas separadas. Não é que Deus falou como a gente tem que cultuar e o resto da vida a gente escolhe.
Deus que criou todas essas coisas e ele que define como a gente deve viver em todas elas. O que Lameque faz? Lameque, tão manchado pelo pecado, ele toma 2 esposas. Ele está debaixo da estrutura que Deus criou, mas ele está na direção errada. Você consegue enxergar? Ele, ao invés de casar como Deus tinha definido, ele toma 2 esposas. A ordem maravilhosa de Deus está manchada. Da mesma maneira, a gente vê hoje o casamento ser reclassificado, né? Como se tivesse em nossas mãos fazer isso. Então, não é questão de opinião. Não é se eu acho que isso é casamento ou não. É porque eu não tenho direito, eu não tenho como definir isso, porque o próprio Deus já definiu. O casamento tem um senhor. Do mesmo jeito, a gente vê a organização social manchada pelo pecado. Veja, eu realmente acredito que Deus criou o ser humano para civilizar a Terra, para criar, e a gente mais tarde vai ver como que eu posso afirmar isso. Eu acredito que Deus ordenou a política. Romanos 13, para mim, deixa claro isso. Mas ela tem uma função, um lugar. É estrutural isso. Mas a direção precisa estar certa e essa direção está afetada. É por isso que a gente vê tanto problema, tanta corrupção, tanto problema nos sistemas de organização social. A questão é, ainda assim, Deus ama o casamento, Deus ama a sociedade, Deus ama a civilização. A ordem de Deus continua e ímpio e santo devemos cumprir essa ordem. Então, a questão é, se existe uma estrutura, a gente precisa estar debaixo dessa estrutura. O fato de ter direção errada aí não quer dizer que a gente tem que abrir mão da estrutura. Deixa eu dar outro exemplo desse nosso texto. Trabalho. Quem que criou o trabalho? Olha lá, a criação era maravilhosa. Mas você já pensou que a criação de alguma forma parece incompleta? Deixa eu ler Gênesis 2:5 com você. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Olha só, Deus termina ali a criação, mas não tinha nada crescido ainda. De novo, Deus podia ter falado e tudo tinha crescido de uma vez, né? Deus não precisava do ser humano para plantar. Era só ele ter feito tudo já nascer. Por que nada tinha brotado? Porque se Deus não precisava fazer desse jeito, é relevante pensar o porquê que foi feito desse jeito. Então Deus já faz o mundo pensando no ser humano para continuar essa criação, para cultivar essa criação. Aqui, produzir cultura é realmente cultivar a terra. Em Gênesis 2:15, a ordem é expressa. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para cultivar e o guardar. E veja, a gente continua debaixo dessa estrutura e temos feito cada vez mais e cada vez melhor. Na verdade, se você pegar um pouquinho sobre a população mundial, você vai ver que no século passado, a população saiu, assim, aumentou 5, 6 vezes. Como que a população aumentou tanto? Porque a gente finalmente conseguiu produzir comida suficiente. A gente finalmente tem técnica agrícola para produzir comida. Não era assim. Lê na Bíblia como é a fome e simplesmente não tem o que fazer. Hoje em dia o arroz fica mais caro, mas você não ouve que não tem arroz, né? Você não ouve que não tem comida. A estrutura da criação demanda nosso trabalho. Deus fez a criação para a gente trabalhar. Então faz parte da estrutura. Será que eu estou indo muito longe de afirmar isso? Vamos ver. De onde que vem o conhecimento sobre como cultivar bem a terra? Então, quem tem interesse que a gente aprenda a cultivar a terra? Abre comigo, por favor, Isaías 28. Esse texto é muito interessante, eu acho que vale a pena todo mundo ler. Isaías 28. Aqui é uma profecia longa sobre várias coisas, mas eu queria ler do versículo 24 ao 29. O
E eu entendo aqui que é uma profecia, eu entendo tudo isso, mas eu acho que vale a pena a gente ver como que está sendo dito. Então diz assim, Isaías 28, 24 a 29. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debrulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debrulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Olha que sensacional. A gente está falando de técnica agrícola e eu não entendo nada, não faz sentido para mim. Mas você repara o quão específico que é? Tá falando que com um tipo de planta faz de um jeito, com outro tipo faz outro. Eu tava lá em Goiás e eu tive a chance de viajar um pouco com um caminhoneiro lá, que entrega gado, sabe, nas fazendas. Cara, tem tanta técnica pra fazer um monte de coisa que eu não tenho ideia, sabe? E às vezes não é uma tecnologia muito alta assim, é um pedaço de pau que você puxa de um jeito e o trem funciona, sei lá, sabe? É o jeito de falar com o boi pesa 10 vezes mais do que eu, mas ele obedece. De onde que vem todo esse conhecimento? Será que isso foi a gente indo contra Deus e produzindo um conhecimento, um trabalho que Deus não queria? Não. E esse texto de Isaías mostra isso para mim muito claramente. É o próprio Deus que está instruindo essas coisas. Deus interessa a ele que a gente saiba cuidar bem da terra, cultivar bem a terra. Faz parte da estrutura de Deus. No nosso texto, Jabal passa a habitar em tenda e a possuir gado, né? Ele pelo menos é o pai de todo mundo que faz isso. Ele está trabalhando como Deus mandou. Aqui eu tenho até uma dúvida, depois o Adelso pode resolver com vocês, porque ele é mais inteligente que eu. Deus ainda não tinha liberado para o ser humano comer carne, ele só faz isso depois do dilúvio, né? Então eu não sei se esse gado era para comer, se era só para transporte, se ele estava pecando ou não aqui de alguma forma. Mas eu posso afirmar que a gente também mancha essa estrutura maravilhosa do trabalho. A gente mancha desde vício em trabalho, a gente mancha com preguiça, a gente mancha porque uns têm muito e ganham muito com pouco trabalho e outros têm pouco e trabalham muito e não conseguem sustentar. Então, a estrutura do trabalho permanece. É cultura, Deus quer que a gente faça, mas a direção ainda continua errada. Vamos ver outra coisa. Ciência. Quem criou a ciência? Olha Gênesis 2, 19 a 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava um auxiliador a que lhe fosse semelhante. O que Deus está mandando ele fazer aqui? Deus está mandando ele fazer ciência. Veja, Deus mesmo podia ter nomeado os animais, não é? Deus não precisa do ser humano para isso. Podia ter feito os animais tudo com uma plaquinha no pescoço, sei lá. E Deus conhece os animais melhor do que qualquer um, mas Deus envia Adão numa missão. E veja, nome em hebraico não é aleatório. Eu sei que a gente tem esse costume, né, de achar que nome é um negócio aleatório, achar bonitinho e fala. Se você lê o tempo todo na Bíblia fala, deu esse nome por causa disso, não é? Que significa isso. Nome é observando toda a situação, observando tudo, alguém dava um nome. Então, o que Adão tem que fazer é estudar os animais para poder dar nome para eles. Não é, esse aqui tem cara de cachorro. É pensar, estudar, classificar os animais.
É aquele negócio das aulas de biologia que eu não decorei, mas que a gente devia aprender. E tem uma evidência no próprio texto de que ele estudou mesmo esses animais. No final, não tem ninguém que pode ser uma auxiliadora idônea para ele. Ele examina os animais e percebe que nenhum deles tem a glória que ele tem. Nenhum deles é igual em glória. Olha só o que ele está fazendo. Ele está avaliando, estudando os animais, procurando para ver se alguém parece com ele. Não foi assim. Foi passando assim, ele foi. Esse é um, esse é dois, esse é três. Ah, cansei, sabe? Vai. Ele teve que gastar tempo, energia, estudar, e no final ele chegou nessa conclusão. O trabalho de um cientista hoje é continuar cumprindo esse mandamento. É continuar estudando a criação de Deus e dando nome, classificando. Ciência é parte da cultura e ciência está dentro da estrutura da criação. E veja, aqui no nosso texto a gente vê Tubal-Caim, responsável pela evolução da Idade do Bronze e do Ferro, não é? Artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Um cientista. Eu não sei quanto que você sabe, mas trabalhar com bronze, trabalhar com ferro é completamente diferente. E foi uma evolução. Bronze tem um limite do tamanho que dá para fazer, por exemplo. Porque bronze você derrete, coloca numa forma, espera esfriar e usa, né? Ferro você aquece e vai batendo lá, que você já viu num filme, sei lá. Então, ferro dá para fazer coisas maiores, dá para afiar mais, e ferro é mais forte do que bronze. Se você bate uma espada de ferro numa espada de bronze, a de bronze ela amassa. Ele está cumprindo a ordem de Deus, ele está estudando os elementos da criação e está percebendo que tem o bronze, tem o ferro, e que o ferro é mais forte, que é assim que trabalha com ferro. Ele está fazendo cultura com seus dons. Mas claro que o pecado manchou isso também, e a direção não está no lugar certo. Ele usa a técnica para instrumentos cortantes, e talvez são motivo da violência do seu pai. Seu pai consegue matar todo mundo, porque ele tem as armas certas, né? Parece a história de tanto cientista, não é? De Alfred Nobel, que inventa dinamite, depois fica preocupado e resolve criar o prêmio Nobel. A Santos Dumont, que dizem que fica triste porque viu o avião ser usado na guerra. Criações de cientistas que podiam facilitar muito o mundo, e facilitam, sendo usados para violência. E veja, talvez a gente pode ainda atrelar a isso o guardar a criação que Deus falou antes. A gente não estuda para destruir, mas para guardar. A gente usa porque Deus nos deu para usar a criação, mas com sabedoria. Tão mal usado hoje, não é? E aqui é como que o cristão tem que se envolver com esse tipo de coisa. Com que velocidade a gente faz mal à criação? Por que a gente não se importa de simplesmente estar destruindo, estar fazendo mal? Veja, Deus liberou que a gente, sei lá, se alimentasse dos animais. Mas Deus não liberou que a gente matasse tartaruga com um canudinho. Sabe, a gente precisa entender o nosso papel. A gente estuda e confia em quem estuda para a gente continuar cumprindo o que Deus mandou. Se todo estudo que você tem, todo estudo que você ouviu e tudo que você tem de produto de tecnologia é para você destruir a criação, tem alguma coisa errada. Vamos pro último tema, que eu acho que que dá mais problema, né? Arte. Afinal, quem criou a arte? Você já imaginou como Deus cria beleza? Arte, beleza, agrada a Deus. Pensa um pouco, Deus não foi prático na criação. Me entenda, a maneira mais prática de se alimentar e ter as vitaminas que você precisa é uma caixinha de pílula. Não é? A gente faz isso. Deus não fez. Deus não precisava ter feito tantas texturas, tantos sabores, tantas frutas diferentes para a gente conseguir as vitaminas que a gente precisa. Ele podia ter feito uma pílula. A gente consegue fazer uma pílula de
de vitamina que a gente precisa. Por que Deus não se... Vamos lá, Deus pode fazer tudo, então a maneira como ele faz é significativa. Por que ele não faz tudo assim, prático? Ele cria alimentos que não só individualmente têm sabores diferentes, mas quando você cozinha fica com outro sabor, mistura com outro, funciona de um jeito. Já viu? Ele criou todo um processo para alimentação. Isso vale para tudo, né? Se o objetivo de Deus na criação fosse eficiência, tudo seria diferente. Deus ama a arte, Deus ama a beleza. A criação, ela é bela. E de onde que vem o dom, a habilidade para a beleza, para a arte? Olha Êxodo 31. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. E não só isso, vem de Deus... Não, ok, desculpa. Para que façam tudo o que tenho ordenado. Então, olha só. Deus ama tanto a arte que quando ele foi fazer o tabernáculo, ele cria um tabernáculo tão bonito que ele enche homens do Espírito Santo e dá dom artístico para o tabernáculo ficar bonito. E fala que ele dá habilidade para os homens hábeis. Para quem tem habilidade artística, Deus está dando. Para fazer beleza, para produzir beleza. E se você olhar um pouquinho sobre o tabernáculo, você vai ver que sim, tem representação de anjo. Mas tem representação da natureza. Tem um candelabro com representação de flores. Deus não dá essas habilidades extraordinárias para eles pintarem um quadro de um anjo, mas para que eles mostrem beleza. E olha só, Deus não só é quem dá a habilidade para eles, mas é quem dá a disposição para eles ensinarem outros. Olha Êxodo 35, 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Deus não só deu dom para esses caras, mas falou para eles: ensina os outros, deu disposição para eles ensinarem os outros a pintar, a desenhar, a mexer com joias e com todas as coisas que está falando. Deus ama arte. Mas será que a Bíblia só mostra arte para um uso sagrado? Depois você lê com calma 1 Reis 10, de 18 a 20. Lá descreve o trono de Salomão. Se você ler, fechar o olho e imaginar, é incrível. Fala de 12 leões mais 2, sabe? De não sei quantos degraus. Arte agrada a Deus. E aqui eu tô falando de um tipo de arte, mas a gente vê um monte de tipo de arte na Bíblia, tá? A gente vê teatro, a gente vê música, a gente vê poesia, a gente vê um monte de coisa na Bíblia com relação à arte. Beleza, arte, faz parte da estrutura criacional de Deus. Mas se em Êxodo 31, Deus está escolhendo os artesãos para trabalhar no tabernáculo e afirmando que a arte é bom, Êxodo 32, eles usam essa habilidade para fazer um bezerro de ouro. Olha o problema da direção aqui. A estrutura está presente. Esse povo tem esse dom porque Deus deu. Mas eles estão usando para coisa errada. Era para usar isso para fazer beleza e adorar a Deus. Ao invés disso, eles fazem para fazer um bezerro de ouro e adorar um bezerro de ouro. No caso de Lameque, a gente tem talvez a primeira poesia escrita. Sei lá, a primeira poesia que aparece na Bíblia, e bem no comecinho da história humana, né? Ele inventou poesia. Arte. Deus ama a arte.
Olha só, ele está usando a linguagem de uma maneira bem estruturada, do jeito que agrada a Deus. Deus gosta disso. E a gente sabe que Deus gosta disso, porque mais pra frente vai ter um monte de salmo agradando a Deus. Mas pra que Lameque usa? Vocês lembram do poema? Hades e Lá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. A poesia é para exaltar o pecado, a violência dele. Da mesma maneira, poesia, música, pintura, escultura, teatro, cinema, toda arte tem valor em si pela sua beleza. Veja, arte não precisa ser prática, tá? Você não tem que escutar só música de adoração, porque na hora eu meio que tô adorando a Deus, tá valendo, sabe? A arte não tem valor, sabe? Você não assiste só documentário, não pode assistir filme, porque você não tá crescendo. Ou só pode assistir aqueles filmes de Jesus que você acha que tá aprendendo. Arte... E por que eu sei disso? Porque na estrutura da criação é assim. Deus não se preocupou em fazer tudo o mais eficiente possível. Ele fez coisas bonitas. Mas então como é que a gente avalia a arte? Se ela tem valor por si mesmo, quer dizer que toda arte é boa? Assim como a gente viu problema no casamento, que a gente está pecando em cima da estrutura de Deus. A gente viu no trabalho, a gente viu na ciência. Na arte também é um problema. E eu acho que na arte a gente tem mais dificuldade de perceber. Schaeffer tem um livro muito legal, chama A Arte e a Bíblia, né? É um livrinho bem fininho, é muito legal. Se você gosta de arte, lê esse livro. Vale a pena. Ele mostra primeiro tudo, como a Bíblia fala de arte, de várias formas. E no final ele tem uma coisa muito legal. Ele traz uma ideia de como a gente pode avaliar a arte, ver se a arte é boa ou não. Porque que é o problema? A gente às vezes olha para uma arte e não sabe se é boa, né? Será que essa arte... Como é que eu avalio? Então você vai ouvir uma música, como é que você pode dizer se essa música é boa ou não? Você vai ver um filme, como é que você diz se esse filme é bom ou não? 4 coisas. Primeiro, excelência técnica. Se foi bem feita, se é mesmo bonita. Schaeffer e Huckmacher escreve ainda mais legal sobre isso, né? Tem alguns livros dele descrevendo. Eles falam de técnicas mesmo, estão na pintura. Ele fala de como é a pincelada, que cores que usou, enfim. Se é bem feito. O filme, ele é bem feito. A música, ela é bem feita, bem tocada. E aí, eu falei de Huckmacher, ele tem um livro falando da arte moderna. Se você gosta de arte, lê. Que ele entende que é a morte de uma cultura. Para ele, a arte moderna peca nisso aqui. E eu fui em algumas coisas de arte moderna com Lorena que me assustaram. De você ir e ter parede preta, sabe? Ou ter uma bandeira rasgada. Ah, mas a arte é pela mensagem que ela passa. Para Schaeffer, antes de pensar na mensagem, a gente pensa na qualidade. E se é assim, meus irmãos, o que tem de filme cristão que peca nisso aqui? Você vai assistir o filme, a qualidade dele é horrível. O Horton, quando ele tá no livrinho dele falando de música, ele fala, né, que o que aconteceu é que a gente tenta fazer no nosso gueto um monte de banda cristã, e aí a gente fica tentando competir essas bandas com outras bandas, só que às vezes a gente tem bandas muito ruins. Tocando música ruim. Gente que não toca bem, sabe? Isso é um problema. Aqui, graças a Deus, a gente tem gente que sabe tocar. Mas tenta tirar do louvor alguém que canta muito mal, mas que tá lá há muito tempo, pra você ver. A gente não entende que excelência técnica é uma maneira da gente avaliar a arte. Então, você vai ver um filme, você vai ver um quadro, você vai ver uma peça de teatro, ouvir uma música. Primeira coisa que você precisa ver, ela é bem feita para você dizer que é boa, né? A segunda coisa, Schaeffer fala de validade. Ele fala, o artista é honesto com a sua cosmovisão ou faz isso pelo dinheiro?
Ele cita, por exemplo, pregadores. Ele fala, o cara é muito bom de pregar. Sabe, ele é mestre na arte de pregar. Mas ele não acredita em nada daquilo. Ou o cara pinta quadros que não tem nada a ver com o que ele pensa. Para Schaeffer, ele fazer pelo dinheiro, sabe? Fazer. Lembra, aqui a gente tá falando de uma alta sociedade, assim, né? Huckmacher como artista e crítico de arte. Então, para eles isso tem muito valor. Você tá passando a cosmovisão que você acredita ou você tá fazendo o que dá certo, né? Então, quando você vai tocar uma música, eles te chamam para tocar uma música que você não acredita. Você acha que essa música que vai ser pecado você tocar, que ela fala coisas que você acha que não pode falar. Você toca mesmo assim porque vale dinheiro? Outra coisa, o que a arte transmite de cosmovisão? Conteúdo intelectual é o jeito que Schaeffer chama. Então, Schaeffer diz que a arte é talvez a melhor maneira de a gente ter ilustrações de cosmovisão. Eu sei que vocês estão estudando cosmovisão há algum tempo. Para Schaeffer, a maneira de você enxergar uma cosmovisão, a melhor forma é através da arte. E isso é muito legal, porque se você avaliar um pouquinho, você consegue perceber isso. Se você pegar as músicas que se ouve no interior de Goiás, você vai ver que tem a ver com a vida que se leva no interior de Goiás. Se você pegar. Tem a ver com os valores, né? Então vai falar do que se valoriza. Se você vê um cristão cantando, teoricamente, o que ele vai falar tem a ver com a vida cristã. A cosmovisão dele afeta a arte de uma forma sensacional. Então, músicas banalizando a sexualidade, por exemplo, transmitem alguma coisa. Então, o motivo de você não ouvir uma música, ou de você não cantar uma música, não precisa ser se ela é batizada, né? Se ela é cristã ou não. A questão é que tipo de cosmovisão ela transmite. E veja, eu acho muito interessante, porque Schaeffer diz que é possível que um artista não cristão comunique uma verdade da cosmovisão cristã. Então, sei lá, um artista faz um quadro muito bonito, que fala sobre, que mostra a criação de Deus de uma forma muito bonita. Ele pode não saber, mas ele está comunicando uma verdade, que Deus ama a beleza, que Deus criou essa beleza. Isso vale para música. Pode ter uma música que fale muito bem sobre o Brasil, transmite uma cosmovisão muito verdadeira, mas que foi feita por alguém que não é cristão. Então aqui não é se quem produz a arte é cristão, mas que tipo, quando você pega aquela arte, que tipo de cosmovisão ela transmite? Para que ela tá falando sobre o quê? Isso aqui é interessante, porque eu acho que é um dos lugares que a gente peca muito. É não avaliar que essas coisas aos pouquinhos estão mexendo com a gente, sabe? Então eu gosto muito de filmes de super-herói e eu vejo todos. Mas eu consigo enxergar o que tem naquele filme. Se você não conseguir avaliar, e tem uns que eu não posso ver. Então, tem séries muito legais que eu não pude ver. Game of Thrones é uma série legal. Eu acho que eu não posso ver. Ela comunica pra mim uma cosmovisão que foge. Ela é bem feita, eu acredito. Acho que ela é válida nesse sentido. Mas eu acho que ela comunica uma cosmovisão que não convém que eu assista. Então, eu posso dizer que é ruim baseado nesse critério. O último critério de Schaeffer, integração entre conteúdo e veículo. Então, ele fala qual arte, forma de arte é melhor para passar tal conteúdo, né? Então, não sei, se um quadro é a melhor maneira de dar aula de matemática. Diga, desculpa.
Mas olha, eu acho que duas coisas importantes. Primeiro, eu acredito que pode variar de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que tem menos sensibilidade a algumas coisas. Então, é, deixa eu comparar de culturas bem diferentes. Então, os americanos, por exemplo, tem coisa. Se eles veem. Eles não estão acostumados a ver o tanto de pele que a gente vê das pessoas. Então, para eles, ver uma mulher de biquíni, eles já ficam envergonhados, eles já, sabe, não tem condição. A gente no Brasil tá mais acostumado. Eu não tô dizendo que tá sempre certo, tá bom? Mas eu tô dizendo que tem tolerâncias diferentes, tem coisas diferentes envolvidas. Então, talvez uma coisa para um pode não ser para outro. A segunda coisa é que tudo tá manchado pelo pecado, tem uma direção ruim. Mesmo a arte cristã tem problemas porque a arte feita por cristãos tem problema porque a gente é pecador também. A questão é que tipo de cosmovisão é você tá ciente do que tá passando de cosmovisão e ver o quanto que isso tá te afetando. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que é mais sutil do que esse que você colocou. Tem uma série que chama This Is Us. E é uma série de menininha que eu assisti quase tudo com a minha esposa. A gente tá quase terminando. É uma série muito legal. Ela mostra um monte de coisa legal. E você vê, assim, sabe? Ela traz bons valores. Ela traz. Se você assiste a série toda, ela parece estar trazendo uma cosmovisão legal, sabe? Ela traz um monte de coisa bacana. É uma série bem feita. Ela passaria nesses critérios, mas tem que tomar cuidado. Ela não está trazendo uma cosmovisão cristã. Então, por exemplo, a maneira como eles lidam com o casamento lá, de é muito mais fácil para eles simplesmente separarem. Ah, não ama, né? Então fica junto, tal, não tem problema. Vamos pensar aqui num jeito. Você tem filho junto, mas não casa, e aí, mas dá pra gente viver aqui, é tranquilo e tal, não tem problema, sabe? É, não apresenta aquilo como um erro, como um pecado, como um fracasso. Apresenta como um jeito diferente, tá tudo bem. E mesmo quando o personagem sofre por isso, a série parece, através de outros conselhos, de outras coisas, mostrar que tá tudo bem, que isso acontece, não precisa preocupar. Então, de maneira muito sutil, a série tá colocando na minha cabeça alguma coisa, ela tá comunicando uma cosmovisão. E eu tô falando que ela é muito sutil porque quando você vê lá, o cara fez um pacto com o diabo, você de cara já fala, isso tá errado, eu não posso fazer isso. Agora, quando é assim, aos pouquinhos, aquele negócio vai te convencendo. Você falando, não é que, realmente, nesse caso aí, eu acho que, né, acho que tudo bem. Acho que falando desse jeito, então, mas aí isso quer dizer que eu não posso assistir? Eu acho que eu acho que tem gente que não pode assistir, tá? Eu acho que tem um monte de adolescente aí que tá com isso muito próximo deles e que precisa se solidificar numa cosmovisão cristã antes de assistir uma série dessa. Mas eu acho que eu posso. Agora, a gente assiste, termina de assistir, quando a gente para de assistir, eu chamo minha esposa e a gente junto conversa sobre essas coisas. A gente tem que ter noção do que a gente tá ouvindo, sabe? A gente tem que avaliar. E se em algum momento a gente achar que tá passando os limites, tá afetando demais a gente tem que parar. Eu tô dizendo isso porque eu não acho que a posição nossa tem que ser contra a cultura. Vamos parar de fazer tudo. Até porque é impossível. E a gente está falando de arte, mas tudo comunica alguma coisa. Tecnologia comunica alguma coisa. Então, não existe nada neutro, sabe? A tecnologia ela é feita por um objetivo, para um objetivo, e ela comunica uma cosmovisão. A arte só é mais fácil de enxergar isso. Mas o que que o controle remoto quer dizer? Por que a gente tem tanto controle de voz por aí? Comunica alguma coisa. Algo sobre a sociedade hoje faz com que a gente precise disso. Diga, Pizza. Eu fui treinar a música e eu fui ver a música e treinar a melodia e ver a letra. Não condizia com o ambiente cristão. Eu neguei. Eu vou repetir porque agora está sendo gravado aí. Eu fui chamado em São Paulo 2 anos atrás.
eu não cheguei lá, para tocar uma música internacional socialista com uma mulher que vinha da Rússia para tocar Teremin. Depois vocês pesquisam que instrumento é esse. E pelo andar da carruagem, seria uma reciprocidade eu tocar lá na Rússia. Se não foi ventilado de forma direta, porque ela veio de lá para cá e saiu lá. Eu estaria entrevado a minha imagem dessa situação. Mas só pela letra vai ser agradecido, de qualquer lugar, não falei o motivo. Então, é esse tipo de avaliação que eu acho que a gente tem que aprender. Eu acho que o livro do Schaeffer é muito legal com relação à arte, porque ele dá critérios mais objetivos. O que eu não quero que a gente saia daqui pensando é que a gente tem que avaliar ciência, trabalho, arte, assim, falou alguma coisa não cristão, eu não posso. Porque isso vai ter sempre. Mesmo a nossa cosmovisão cristã tá manchada pelo pecado. A gente peca e no meio a gente erra, a gente faz coisa zoada. A questão é a gente conseguir avaliar, entender o que está passando e ver, bom, posso ir ou não? Posso fazer isso ou não? E tem que tomar cuidado com o que a gente exige dos outros também. Eu tenho eu tenho tomado esse cuidado, sabe? Se a Bíblia não deixa claro algo, se você não consegue afirmar com clareza, e a Bíblia tem partes mais obscuras, e tem coisa que é para nossa própria consciência e para nossa própria sabedoria. Então, eu tô lá assistindo Pantanal, cara, isso aqui não combina comigo. Tipo, assistir isso faz mal, tá errado, eu vou parar. Mesmo que eu goste muito, mesmo que as imagens sejam bonitas. Agora, eu não posso falar, nenhum cristão pode assistir, algum cristão assistir, ele tá errado. Eu acho que é um passo complicado, sabe? Difícil. Eu, pelo menos, não tenho segurança para fazer esse tipo de afirmação. Agora, conversar sobre a pessoa, o que tá afetando, então a pessoa começa a escutar a música com muito palavrão, aí você começa a ver que ela só fala palavrão. Ou a pessoa começa sei lá, a assistir peças de teatro e você começa a ver que aquele ambiente está afetando ela. Ela começou a se vestir diferente, ela está fazendo coisas diferentes. Então, o aviso é mais assim, como que isso está te afetando? Que cosmovisão que você está passando? E lembra dos outros critérios, que vale, tá? Tanto o de excelência técnica mesmo. Eu acho que o cristão se contentou com coisa mal feita. A gente está se contentando com coisa mal feita. A gente não deve se contentar com coisa mal feita. A gente tem que buscar excelência. E tem que investir. Buscar excelência é importante porque a gente investe em excelência. Se a gente não valoriza, a gente não está disposto a gente não quer pagar nada para ninguém tocar no nosso casamento, a gente quer qualquer um, sabe? A pessoa, esse cara aí toca, a gente não valoriza. O cara lá não tem emprego e aí a gente está deixando de valorizar boa arte, né? A arte com excelência. Diga. Pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? É um dos fundamentos da palavra de Deus, né? Então, eu e a minha esposa fomos ver um filme esses dias, da Netflix, e não conhecia o filme. Aí quando colocou lá, começou aquele tanto de palavrão e tal, eu falei, não, vamos desligar que isso aí não é para nós, não. Pronto. Aí mudou, fomos ver um outro filme que seria a altura para nós estarmos vendo. Então, o Espírito Santo é que faz isso em nós. Amém. Ele nos convence que aquilo ali não deve ser visto, né? Então aí a gente tem que escolher, tem que passar por esse filtro, tudo que vamos fazer, isso aí de um modo geral, né? No comércio, no trabalho, em tudo. Amém. O que eu tô tentando passar é maneiras da gente conseguir avaliar isso que o Espírito Santo tá fazendo na gente, né? A gente é convencido, e muitas vezes a gente é convencido pela verdade bíblica, né? A gente... eu posso continuar sentindo vontade de assistir, mas eu sei, porque eu já estudei, que eu não devo assistir, eu não devo fazer isso. Deixa eu concluir com um pouquinho de... Porque, olha só, então a posição é a gente, né, o cristão, como agente de transformação da cultura. Então não é
Aceitar a cultura não é não aceitar a cultura, é entender que a cultura tem uma estrutura boa, mas que ela está na direção errada. Isso implica em produzir boa cultura. Você tem dom para isso? Faz. Produza. Isso implica assistir e investir em boa cultura. Se você comprar quadros feios ou quadros que trazem cosmovisão ruim, você está investindo em má cultura, está dando dinheiro para pessoas continuarem fazendo isso. Isso significa a gente falar sobre boa cultura, né? Isso significa redimir. E deixa eu tentar mostrar um pouquinho na história da redenção como Deus ama a cultura e como isso tudo faz sentido. Então, olha como é a história da redenção. Ela sai de um casal no começo da Bíblia para uma multidão em Apocalipse. Então, olha só, isso foi produto nosso, né? Essa criação. Eu entendo. Eu não estou aqui negando que Deus que é soberano sobre tudo, mas quem tem filho somos nós, né? A gente que foi crescendo para ter uma multidão. Olha que interessante. No começo da Bíblia tem um jardim que Deus planta, e no final da Bíblia, na Nova Jerusalém, desce uma cidade. E veja, aqui eu entendo, tem gente que acredita que é mais literal, tem gente que acredita que é menos literal, mas é significativo que não se fale de um jardim descendo. A Terra não volta a ser, pelo menos na descrição do Apocalipse, a Terra não volta a ser a Idade da Pedra. Sabe? Não é que, tipo assim, finalmente vocês vão estar novamente vivendo num jardim, todo mundo, né, sem nada da tecnologia. Não é assim. Desce uma cidade. Roupa, por exemplo. Já pensaram nisso? A gente é feito nu, e eles estavam nu e não se envergonhavam. E depois da redenção, eles estão com roupa. Roupa é produto cultural. De um lugar no Oriente Médio vai para toda a Terra. Isaías 11:12 fala isso. Então, a Terra inteira passa, muda, né? Ao invés de ser o jardim lá, fica tudo. De uma língua só está sendo falada para várias. É significativo que, por mais que teve o pecado, teve Babel, por mais que em Atos 2 tem... todo mundo está entendendo, mas está entendendo na sua própria língua. Deus não reverte a decisão de Babel. Já viu? João, no Apocalipse, ele enxerga gente de tribos e povos diferentes falando línguas diferentes. Como é que ele sabe que são tribos e povos diferentes? Pela cultura, pela língua, pela vestimenta, sei lá. Deus ama a cultura e ele manda a gente produzir e ele mantém isso depois. Presença de música. Apocalipse 15 fala do cântico de Moisés sendo cantado lá, né? Então, uma música criada por um ser humano sendo cantada no céu. Veja, a gente precisa entender a cultura se justifica como cultura em cada uma das suas esferas. A gente precisa entender que Deus tem o que dizer não só sobre o religioso. Deus não é soberano só sobre o culto no domingo, mas sobre tudo. E o pecado não manchou apenas nossa moral, mas o pecado manchou toda a área da vida, até a cultura. E a redenção também alcança toda a área da vida, até a cultura. A minha expectativa com a aula hoje é que todo mundo consiga perceber que cultura é tudo que a gente produz, que não é uma outra coisinha, que tem maneiras de avaliar, que toda cultura passa uma cosmovisão, que a estrutura é boa, que Deus criou essas coisas para serem assim, que a direção é ruim porque a gente está manchado pelo pecado, mas que a gente não deve abandonar a estrutura por causa da mancha do pecado, porque Deus não abandona. Se Deus tivesse arrependido da cultura, sabe? Se Deus não quisesse que isso acontecesse, na redenção final não ia ter nenhum produto cultural. Veja, se Deus não quisesse que a gente produzisse, se ele quisesse ele mesmo produzir, ele tinha feito, desde o começo. E se Deus quisesse que isso acabasse, ele ia acabar com isso. Ele vai acabar com o pecado, com tudo ruim do pecado, toda consequência do pecado acaba. Mas a cultura continua. Lembra disso no seu dia a dia, quando você for se relacionar com a cultura. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio
de conhecer beleza, de conhecer tecnologia, ciência, trabalho, casamento, família. Deus, o Senhor dá esse privilégio de não só participar da cultura, mas produzir cultura, isso obedecendo o seu mandamento. Ajuda a gente a conseguir diferenciar a estrutura de direção, ver o que o Senhor criou e como deve ser e como o pecado está afetando. Ajuda a gente a não desistir da cultura, porque o Senhor não desiste. Mas antes lutar para redimi-la, em nome de Jesus. Amém.